tarde, todo mundo. Meu nome é Marcelo Lima, do Instituto Sprinkler Brasil. É um prazer ter vocês aqui hoje. Está esperando um pouquinho que o pessoal está começando a entrar agora na sala. A ideia desse webinar é falar um pouquinho sobre um assunto que sempre gera discussão para quem mexe com Sprinkler, sempre gera dúvida, que é a proteção de depósitos, especialmente a norma ABNT 16981, que saiu recentemente, está completando agora 3 meses, foi publicada, recém-nascida ainda, e até onde eu sei, esse já é o terceiro webinar que está sendo feito a respeito dessa norma, porque tem causado bastante dúvidas. É uma norma complexa, é uma norma longa, é uma norma talvez uma das mais longas da ABNT, mas com muita informação boa. E para a gente discutir esse assunto, eu trouxe 3 super especialistas aí do assunto, gente que está envolvido com isso há muito tempo. O João Carlos Volentaski, que todo mundo conhece aí, depois eu vou deixar ele se apresentar, projetista, instalador, especializado em sistemas de sprinkler para depósitos e com muita experiência nessa área. O Marcelo de Rago, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que também está envolvido com essa norma há muito tempo, já na comissão de estudos. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho aí, mas eu acho interessante, quando eu estava preparando as coisas agora de manhã, eu estava me lembrando que o Dirago, quando começou a trabalhar na comissão de estudos dessa norma, ele era tenente e estava lá em Santo André. Hoje em dia ele já é major, e a norma foi publicada agora, para vocês terem ideia o tempo que demorou para sair essa norma. Mas saiu, e saiu bem. E o terceiro convidado é o Marco Silva, da FM Global. Ele é gerente de engenharia de campo lá, 10 anos de experiência na FM, já conhece bastante o assunto. Ele está aqui porque grande parte dessa norma também tem requisitos da FM, a gente gostaria de tratar isso também. Eu vou passar a palavra agora para os convidados aqui, para que eles deem uma palavrinha e se apresentem aqui. João, você pode começar? Posso sim, Marcelo. Primeiramente, agradeço o convite, para vir falar, e essa norma existe uma expectativa muito grande. Eu não preciso de outras apresentações, o Marcelo já me apresentou. Vamos ganhar tempo, porque a gente tem muita coisa para falar. Devolvo a palavra aí, meu amigo. Vamos lá. Dirago, quer se apresentar? Seu microfone está desligado. Desculpa. Obrigado, Marcelo. Bom, em nome do comandante do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel PM Luiz Alberto Rodrigues da Silva, e do chefe do Departamento de Segurança e Prevenção contra o Incêndio, Major PM Alessandro Lima de Freitas, eu agradeço o convite. É uma honra participar desse evento, comemorando os 10 anos do Instituto Sprinkler Brasil, principalmente dividindo o espaço aí com profissionais tão qualificados como você, o João, o Marco, para discorrer sobre essa NBR tão esperada, a NBR 16981. Sobre mim, bem breve, são 16 anos dedicados ao Serviço de Segurança contra Incêndio. Atualmente chefe da Divisão de Análise Centralizada, aqui no Departamento de Segurança e Prevenção contra Incêndio. Como o João disse, vamos ganhar tempo com a norma. Obrigado. Obrigado, Dirago. Marquito, fala aí sobre sua experiência nessa área. Boa tarde a todos e obrigado pelo convite, Marcelo. Prazer estar aqui para falar também sobre essa norma. Realmente demorou, mas saiu muito boa. O nome é Marco Silva, sou um dos gerentes de engenharia de campo da FM Global. Já estou no mercado faz 10 anos. Vejo esse tipo de sistemas quase diariamente. É um prazer estar aqui hoje também participando da discussão. E como os colegas falaram, vamos partir para a discussão, porque tem bastante assunto mesmo. Tem muito assunto mesmo. Pessoal, obrigado. Eu vou começar. Eu queria colocar 2 slides aqui na tela, só para a gente falar um pouquinho sobre
a norma, deixa eu ver se alguém me dá aí um feedback se apareceu aí na tela? Ainda não. Não? Ainda não. Vamos ver. Acho que agora vai. Agora foi. Beleza. Pessoal, só falar um pouquinho sobre a norma, porque o meu envolvimento com essa norma, ela vem de muito tempo. Eu era o coordenador da Comissão de Estudo de Chuveiros Automáticos, na BNT, quando eu já peguei essa norma andando, eu estou falando isso aí há mais de 10 anos atrás. E a gente foi tocando ela com o tempo. Hoje em dia o João é o coordenador da Comissão de Estudos, já está tocando outras normas lá. Essa aí foi talvez o trabalho foi o maior trabalho que nós tivemos, né? Mas realmente preencheu uma lacuna que estava necessária. A gente tinha uma norma que era 13792, que era uma norma completamente obsoleta. Ela não tratava da grande maioria dos depósitos, das condições de armazenagem que existiam no Brasil na época, né? O Corpo de Bombeiros criou uma IT para tentar resolver o assunto, e ela tem resolvido até agora, tem sido o documento mais atualizado, apesar de também ser baseado em uma norma da NFPA, a NFPA 13, bastante antiga, mas era o documento que mais se aproximava do que a gente tem hoje, e com a nova 16981, a gente acha que está chegando perto de ter praticamente a maioria, ou quase todos esses grandes depósitos hoje em dia protegidos, ou pelo menos com os requisitos disponíveis para proteção. A norma é de proteção de áreas de armazenamento com sistemas de sprinkler, né? Como eu falei, ela substitui a 13792, ela tem um detalhe muito importante, ela não pode ser usada sozinha. No início da norma, tem uma nota dizendo ela tem que ser usada em conjunto com a 10897. Por quê? A 10897 é a norma de instalação. Ela trata de materiais, ela trata de componentes, ela trata de tipo de tubo, tipo de sprinkler, obstrução, trata de um monte de coisas que não está na 16981. O que a 16981 traz são os requisitos para proteger um depósito e depois, para projetar e instalar esse depósito, a gente usa junto a 10897. Então, não tem como trabalhar com as normas independentemente, tá? E essa norma ela foi baseada em duas, vamos dizer assim, grandes normas de sprinkler que existem no mundo. A NFPA 13, que dispensa qualquer introdução, né, apresentação, é a norma mais conhecida, talvez, da NFPA no mundo. Ela é a norma de sprinklers mais conhecida no mundo, certamente. Não conheço muitos países que tenham inventado qualquer coisa muito diferente. Eles se baseiam, de alguma maneira, na NFPA 13. Nessa nossa norma, nós fizemos uma segunda parte, que é o anexo B da norma, que é o datasheet FM 89. Então, na verdade, vocês compram uma norma e ganham duas, porque o anexo B é um critério, alguns critérios diferentes, muitos são parecidos, porque muitos deles são bem parecidos, mas tem critérios diferentes de proteção também. Então, você tem muita liberdade aí para usar um critério, vamos chamar assim, do texto principal, ou o anexo B, que é o texto que foi baseado no datasheet da FM. A gente, quando fala de... Deixa eu ver como é que eu mudo aqui agora. A gente, quando fala da norma, automaticamente pensa em classe 1 a classe 4 e plásticos, porque sempre que a gente pensa em depósito, isso aí talvez 90% ou 95% dos depósitos que a gente vai encontrar, eles são de mercadorias classe 1 a 4 e plásticos. Mas a norma 16981 é muito mais do que isso aí. Ela trata de outras mercadorias também, que não só classe 1 a 4 e plásticos. Então, ela trata de armazenagem de pneus, ela trata de
bobinas de material não tecido. Quem conhece TNT? TNT é aquele material da máscara que o João está usando ali agora, ou das fraldas, ou das toalhas, ou do Perfex. É um material altamente combustível, extremamente perigoso para se armazenar, e ele tem que ser tratado de uma maneira diferente do que um classe 1 A4 e plásticos. Então, a norma traz critérios de proteção de material não tecido. Traz também critérios de proteção para bobinas de papel, é um tipo de risco diferente, numa fábrica de papel ou numa gráfica, ou qualquer lugar que use bobinas de papel, é um risco bastante alto e ele precisa de tratamento especial. Aparas de papel, hoje em dia, cada vez mais se trabalha com reciclagem de papel, aquelas aparas de papel velho, aqueles fardos de papel velho, têm critérios especiais para proteção que não se encaixam ali no classe 1 A4 nem em plástico. Fardos de algodão, tem alguns critérios na norma, eu sou o primeiro a dizer que esse é uma seção até bem limitada, porque ela trata de alturas não muito altas, mas em algumas situações ela pode ser usada para proteção de depósitos de algodão. E os dois últimos pontos, armazenamento de pallet vazio, que é algo que muita gente ignora, o risco e o tamanho do risco que é quando você tem aquele monte de pallets vazios do seu depósito e você empilha tudo num canto, ou você começa a colocar aquilo nos racks para guardar espaço, você está talvez introduzindo uma mercadoria que é muito mais perigosa do que a mercadoria original para a qual você fez o projeto do seu prédio. E armazenamento transitório, que aí a gente sai fora do depósito e entra nas áreas de produção, é quando você tem áreas onde você armazena, por exemplo, o que está saindo de uma máquina e aquilo fica em processo e vai ser levado para outra hora da fábrica. Como é que você classifica isso? Como é que você diferencia o armazenamento transitório do armazenamento em um depósito? Então, a norma trata disso tudo. Então, ela, na minha opinião, ela é extremamente completa com relação a essas mercadorias. Mas tem muita coisa que não é tratada também. E não adianta falar assim, como é que eu vou proteger armazém de vinilona? Como é que eu protejo armazém temporário? Você não protege pela 16981 e, até onde eu sei, você não protege por nenhuma outra norma no mundo, porque, até onde eu sei, não dá para pôr sprinklers em armazém de vinilona. A gente vai perguntar para os nossos especialistas aí o que eles acham do assunto. Não cobre material armazenado a granel, não adianta. Como é que eu protejo silos horizontais de açúcar? Não protege com a 16981. Como é que eu protejo qualquer material a granel? Não é com a 16981. Eu coloquei do lado aqui alguns exemplos de normas que podem ser usadas para você proteger esse tipo de material. Então, para carvão, para cavaco de madeira, por exemplo, tem alguns datasheets da FM, o 810 e o 827, que eles podem ser usados como indicação. Tá? Líquidos inflamáveis e combustíveis. Nada na 16981 trata de líquidos inflamáveis e combustíveis. Ou, como já estão cada vez mais sendo chamados e em breve vão ser conhecidos, os líquidos igníferos. Para quem ainda não conhece, o líquido ignífero é um novo nome, já foi adotado pela NFPA 30, havia sido adotado pela FM há mais de 10 anos já. Em breve, a ideia do líquido inflamável e combustível, e essa diferença entre um e outro, vai sumir, e qualquer coisa que queima vai ser chamado de líquido ignífero nas normas. Isso já está sendo feito na ABNT 17155, parte 4, que está sendo revisada agora. E tem essas normas todas aí ao lado, NFPA 30, FM 729, 732, todas elas tratam desse assunto. A nossa norma 17505, a brasileira, ela está passando por uma revisão agora, precisa dessa revisão, porque o texto original é um texto que não agradou muita gente. Na minha opinião, tinha muito erro nesse texto, e agora ela está sendo, vamos dizer assim, corrigida. Armazenamento ao ar livre. Tem o cavaco na fábrica de papel, tem o carvão na siderúrgica. Não, 16981 não serve para isso.
Materiais explosivos, pirotécnicos e pirofóricos. 16981 não trata e não adianta querer proteger por nenhum critério daqui. Tem que ir buscar outras normas. Uma que tem muita pergunta, área de armazenamento sujeita a congelamento. A norma especificamente exclui isso aí. E aí vale um comentário que é o seguinte, não exclui por causa do material que está sendo armazenado, porque o material que está sendo armazenado, ele vai ser classificado ali, classe 1 a 4, plástico, dependendo do que você tem na embalagem e tal. Então, o material lá dentro, que vai estar no depósito refrigerado, é o mesmo material de um depósito comum. A diferença é a temperatura e o impacto que isso tem na tubulação, nos sprinklers, na possibilidade de entupimento, na possibilidade de formação de gelo, de rompimento de tubulação. E a gente achou, e foi uma escolha da comissão mesmo, que não cabia a gente mexer, é preciso de uma norma específica que vai tratar sobre isso. Tá? Quem precisar hoje em dia de informações sobre isso, vai na NFPA 13, vai na FM 829, que você tem critérios lá para armazéns refrigerados. E a última, armazenamento de aerosóis, que também não está coberto, né, nessa norma. Existe uma norma brasileira, foi feita pela mesma comissão, a norma está beleza, baseada na NFPA 30B, e ela trata de aerosóis. Se a gente pensar, qualquer lugar que a gente vai, que seja, por exemplo, um depósito desses de loja de material de construção, depósito de supermercados, centro de distribuição de supermercados, em algum lugar daquele depósito eles vão ter aerosol, em algum lugar daquele depósito eles vão ter tintas ou líquidos inflamáveis. O que a 16981 faz é proteger o que não é inflamável e o que não é líquido inflamável e o que não é aerosol. Então, esses outros produtos têm que ser tratados fora. Era isso que eu queria falar sobre a norma, e a gente vai trabalhar aqui num sistema de perguntas e respostas. Se você tiver perguntas para fazer, coloca aí no chat que a gente vai passando. Eu vou começar a perguntar para o Dirago, para a gente começar aqui. Na verdade, são duas perguntas numa só, porque a gente tem recebido esse tipo de consulta, que é o seguinte. A 16981, ela trata lá as tabelas tratam de alturas de armazenagem. Aí a pergunta, meio que provocando, é qual que é a altura máxima que a 16981 permite que seja armazenado? Ou seja, qual que é o pé direito máximo que você pode ter no prédio? E, em cima disso, como é que vocês tratam bombeiro, como é que vocês tratam quando aparece um sprinkler diferente de algum fabricante que testou o produto e consegue alturas maiores do que aquelas que estão na norma? Como é que se trata isso? Será que o Dirago congelou? Eu acho que ele caiu. João, quer pegar essa aí? Quero, Marcelo. Primeiramente, o seguinte, pessoal, na hora que o Dirago voltar, ele fala um pouco aí sobre o bombeiro, né, em relação a essa questão das alturas, em relação à última parte da pergunta do Marcelo, dos produtos novos ensaiados. Em relação à altura máxima de estocagem, é importante entender que a 16981 cobre qualquer altura de estocagem, qualquer altura. Se você tiver um galpão de 200 metros de altura, tem critério de proteção. O que as pessoas muitas vezes não entendem é que existem limites para proteções somente pelo teto, sem uso de sprinklers de nível intermediário. E isso gera muita confusão, porque você olha, o que você gostaria é que o sprinkler existisse somente no teto. Para esse caso, você vai encontrar critérios até 13,70 metros na 16981, que é o mesmo critério que tem na NFPA 13 atualmente, tá? Mas, se você optar por trabalhar com sprinkler no teto e sprinkler de nível intermediário nos racks, o céu é o limite. Qualquer altura, qualquer situação, você vai conseguir proteger pela 16981. O Dirago voltou, Marcelo, ou não? Voltei.
Voltou. Meu amigo, Desculpe, senhores. Eu respondi a primeira parte da pergunta. Agora fica com você aí falar um pouco sobre sprinklers de aplicação especial, como que o Bombeiro de São Paulo tem aceitado hoje esses ensaios, né, de aplicação especial aí para sprinklers. Correto. Senhores, desculpem, a minha internet aqui não é das melhores, ela varia um pouquinho. Mas vamos lá. Nessa última revisão da Instrução Técnica 24, né, que trata sobre chuveiros automáticos para armazenagem, foi incluído um item para possibilitar que as pessoas utilizassem os chuveiros de aplicação específica sem ter a necessidade das empresas submeterem esses chuveiros a um parecer técnico genérico, né? Como era feito antigamente. Nós tínhamos chuveiros até um K específico. Aí a empresa, ela... Marcelo, o Rago congelou. Caiu de novo? Eu vou terminar a parte dele aí. A última versão da IT24, logo no início dela, ela traz uma opção para você apresentar aplicação específica, tá? Então, o que acontece? Hoje, tanto a NFPA quanto a 16981, elas limitam os tetos a 1370 para proteção somente de teto, ou seja, sem o sprinkler de nível intermediário. Porém, existe atualmente o critério aí que a FM lançou há mais ou menos um ano e meio atrás, que chega hoje até 55 pés de altura de telhado, que é por volta aí de 16,80 metros. A gente tem um antigo critério da UL, que era o critério de 48 pés, que é o de 14,60 metros. E isso, o que acontece? O que o de Rago comentou é que antigamente você tinha que submeter uma aprovação desse critério para ser usado no Corpo de Bombeiros de São Paulo. Hoje não mais. A IT 24 ela traz um item que você pode anexar ou os ensaios ou o catálogo do bico, desde que o catálogo tenha as informações que eles lá descrevem. Então, por exemplo, se você pegar o datasheet atual do bico K34 ou mesmo o K25 da Tyco, tá? Você vai verificar que existe na página 3 desse datasheet os itens que estão previstos lá na IT24, as informações que estão previstas para aplicação especial. E lá tem duas colunas, aplicação pela FM, que vai até 55 pés, e aplicação pela UL, que vai até 48 pés. Então, hoje, aprova-se projetos no Corpo de Bombeiros de São Paulo, simplesmente anexando o catálogo do bico, desde que ele contenha as informações conforme está descrito lá na IT24. Beleza. Ainda nessa questão de altura, que é uma que sempre gera muita dúvida e muita pergunta, quando você sai da parte baseada na NFPA 13 e parte para o anexo B, que é baseado na 89, tem uma diferença fundamental nas tabelas, que as tabelas baseadas na NFPA, elas levam em conta a altura do teto e a altura de armazenagem. Enquanto as da FM, do anexo B, só levam em conta a altura de teto. Você pode falar um pouco sobre isso, Marco? Pode falar sobre essa questão? Porque já faz uns 10 anos que houve essa, vamos chamar assim, essa liberação da altura de armazenagem. Você pode falar sobre isso? Claro. Quando essa FM, acho que quem já trabalhou com FM sabe que a gente busca muito testes, ensaios práticos. Quando essas tabelas começaram a ser desenvolvidas nas primeiras edições desse datasheet, essa era uma limitação que era buscada durante os testes para ter mais flexibilidade durante a instalação, né? O que a gente busca muito hoje seria você não ter uma obstrução à descarga do bico de sprinkler, né? Seja por obstruções, né? Não cai muito nessa norma, mas na 10897, na norma 2.0 da FM, mas o que cai nessa norma seria uma distância da formação do padrão de distribuição de água do bico até a carga. Então, você tendo essa distância, né? Normalmente dá 3 pés, né? Em torno de 90 centímetros, você já consegue ter uma formação suficiente para ter uma proteção
adequado já, seguindo também todos os critérios. Ô, Marcelo, eu queria até complementar um detalhe para o Marco, é que há uma informação aí voltada mais no critério da NFPA, tá? Conforme o Marcelo mesmo disse, a NFPA ela traz as duas informações, ela traz a altura de teto e ela traz a altura de estocagem. Uma condição interessante para quem está nos ouvindo reparar que a NFPA ela limita essa distância, vamos dizer, ela corrige quando a distância máxima excede 3,10 para a instalação de em-rack e 5,1 para a instalação blocada ou instalação empilhada, ela corrige a altura de telhado. Então, o que acontece? É muito comum as pessoas perguntarem, por exemplo, ela vai olhar na tabela da NFPA, tem lá um teto com estocagem porta-pallet, por exemplo, tá? Tem lá um teto de 12,20 metros e ele começa a ver os critérios a partir de 9 metros, se não me engano, tá? Aí ele vira e fala assim, mas a minha estocagem é a 7. Por que não existe critério que seja 12 metros de telhado e estocagem de até 7? É porque, na verdade, existe um fator de correção na NFPA também. Quando você tem estocagem que tem um clearance, que é essa distância entre o topo da estocagem e o bico muito grande, a altura do telhado ela tem que ser corrigida. Na verdade, a altura do telhado não, a altura da mercadoria é corrigida para ficar dentro desse limite de clearance. Por isso que você vai estar sempre com essa distância. Por exemplo, se for porta-pallet, é 3 metros. Você vai ver que sempre vai ter a altura de telhado. Se você tirar 3 metros, a partir dali, a altura de estocagem começa a partir dali. E se for blocado, em torno de 5 metros. E importante que isso tem também na 16981, tá? E se vocês lerem o capítulo específico de critérios básicos de estocagem, vocês vão encontrar essa informação lá. É uma informação muito importante. E aí, Marco, fazendo um paralelo em relação a isso, né, esses 5 metros ou 3 metros, quando a mercadoria é blocada, dá uma diferença considerável entre o critério da NFPA e o critério da FM. Mas quando a mercadoria é no rack, essa diferença é praticamente inexistente. E hoje, praticamente tudo é em rack. É muito difícil mesmo. Você acha só áreas de picking, né? Você costuma ver em alguns galpões, mas é uma área realmente muito pequena. Ainda nessa questão de altura, eu acho que é um assunto que sempre tem muita dúvida. Outro dia me perguntaram assim, na verdade, sobre o teto. Como é que eu faço para... A norma tem limitação de inclinação de teto, né? Tem razões para isso. Então, se alguém quiser falar sobre a razão por que existe essa limitação de inclinação, seria interessante. O complemento para isso aí é o que você faz quando você tem um teto muito inclinado? Como é que você resolve isso? Você quer falar, Marco? Eu começo. Realmente temos uma limitação, acho que isso, tanto norma da FM, NFPA e agora também da BNT, a gente tem uma limitação de inclinação. Isso dá muito por como o sistema opera mesmo, como o bico de sprinkler é projetado. Quem aqui já projetou, trabalha com o sprinkler, sabe que ele opera pelo calor que chega nele, não necessariamente contato com uma chama. Quando você tem um telhado muito inclinado, né, passando de 10 graus, esse calor passa muito rápido pelo sprinkler. Você não tem uma zona de acúmulo. E isso impacta diretamente qual bico vai abrir, com qual velocidade ele vai abrir. Por isso a gente tem uma limitação de em torno de 10 graus, que o que já foi testado consegue ter uma garantia de segurança e de efetividade dos bicos. Passando disso, a gente começa a entrar numa situação que entra em algumas condições. No anexo B agora da BNT, a gente consegue até 20 graus quando tiver sprinklers e mudando o tipo de bico, mas passando disso a gente cai numa situação que hoje a gente não tem essa cobertura por norma dessas situações. As alternativas, uma que é bem prática, é a instalação de forro falso. Isso sempre, claro, cai no projeto em questões de custo, discussões, mas é uma alternativa para você formar com um teto
um outro teto plano que você consiga fugir dessa angulação e desse limite que o próprio bico de sprinkler tem de operação. Ok. Marco, deixa eu só complementar uma coisa em relação a isso, Marcela, e até uma coisa a respeito daquilo que você comentou um pouco no início. Você comentou que essa norma e nenhuma outra norma traz critério, por exemplo, para vinilona, tá? Todo galpão de vinilona, por exemplo, ele tem um telhado extremamente inclinado. E essa inclinação desse telhado tem uma razão de ser, porque a vinilona ela é flexível. Se eu tiver um telhado que não seja muito inclinado num galpão de vinilona, automaticamente a água acumula sobre essa lona e essa lona tende a fletir para dentro do galpão, tá? Então, está aí um dos primeiros problemas de instalação de sprinkler em galpão de vinilona. O primeiro, não é o único, tá? Então, assim, e uma coisa interessante, o seguinte, telhado inclinado, atualmente, em edificações novas, é muito raro a gente encontrar, tá? Porque hoje em dia trabalha-se com telha zipada, com declividade aí entre 2,5% e 3,5% de declividade, que dá uma angulação aí menor do que 5 graus. E mesmo as telhas que não são zipadas, você tem declividades aí por volta de 7% a 8%, que também vai dar muito inferior ao limite. Então, assim, para edificações novas, dificilmente a gente tem problema, mas em edificações antigas, eventualmente isso pode ocorrer. Então, assim, as soluções, elas basicamente partem desses critérios que permitem a instalação de sprinklers de nível intermediário, tá? Conforme o Marco comentou aí brilhantemente, tá? Ou instalação de forro falso. Então, assim, não tem para onde correr. Infelizmente, é o que temos para hoje, é o que a gente garante que, se for feito, vai funcionar. Se colocar num telhado, muitas vezes me chega uma pergunta, Marco, assim, o limite é 9,5 grau, eu tenho um telhado de 12, será que não dá? Eu estou assim, olha, eu não tenho a mínima ideia se vai dar ou se não vai dar. E essa condição da gente não saber se vai funcionar ou não é uma condição, Marco, que e não se aplica só em telhado. Em várias outras situações isso também se aplica. É importante quem está nos escutando que nós não temos resposta para tudo. A gente tem resposta para muita coisa, mas principalmente depois da pandemia, com as formas de estocagem sendo reinventadas, a gente não tem resposta para tudo. Muito bem lembrado, João, porque isso é uma coisa também eu gosto sempre de falar quando a gente está tratando de norma, porque as pessoas esperam que tenha uma resposta para tudo, né? E muitas vezes essa resposta não existe simplesmente porque o ensaio naquelas condições não foi feito. Pode ser que um dia seja feito, pode ser que um dia seja incluído aquele sistema de proteção ou aquelas condições de proteção, mas tem muita coisa, o caso da inclinação é um deles, né? Que a solução é dolorida, essa história do forro falso aí. Eu não me lembro de ter visto alguém adotando essa solução, porque realmente a gente está falando de gastos enormes e tal. Mas é a única coisa que se vamos dizer, que se imaginou que pode ser usado, ou então a questão de usar o intraprateleira, que é o famoso enraque, né, que também muda a situação da proteção. E até, só desculpa cortar, Marcelo, mas um ponto que o João falou que acho que tem que ressaltar também, é que todo sistema de sprinklers que vai instalar é um investimento de um grau alto já, né? Você conscientemente instalar um sistema numa angulação que não está prevista por norma, numa condição que não está prevista por norma, você fazer um investimento sem nenhuma garantia. Então, tem que ser muito pensado mesmo, porque as condições estão dadas, né? A gente só precisa conseguir arquitetar para chegar numa condição ótima. Uma coisa que a gente tem que entender com relação à norma, e aí eu chamo o Diago aí para dar um palpite nisso, tem duas questões. Vamos lá. Existe o decreto do Corpo de Bombeiros, ele classifica depósitos em graus de risco, né? J1, J2, J3, J4, à medida que vai aumentando a numeração, vai aumentando o risco. Isso é um tipo de classificação que vai dizer basicamente as medidas de segurança que você vai precisar naquele depósito.
Agora, todo depósito J4 não é igual, todo depósito J3 não é igual. Você encontra muito esse problema por aí, Diago? Liga seu microfone de novo. Toda vez que eu tento responder, alguém me derruba. Bom, o decreto ele divide em 4 subdivisões, aí, né, baseado na carga e incêndio. Mas não só baseado na carga e incêndio, você define as medidas de segurança contra incêndio. Você define também pela altura, né, no decreto pela altura, dentro das instruções técnicas pela área. Então, um J4 não é igual ao outro. Depende de outras características. Lógico que não tem tantas subdivisões quanto a do sprinkler, mas como nem todo depósito vai sprinkler, até que não temos muito problemas. Onde nós temos problemas é na compartimentação. Né? Em termos de critério vamos imaginar, um depósito J4 é um depósito que tem lá uma certa, tem a maior carga possível pela classificação do bombeiro. Você pode ter lá um depósito de plásticos, você pode ter um depósito de classe 4, você pode ter um depósito de tela não tecida, todos esses entram como classe 4. Né? Mas os critérios de sprinkler são muito diferentes entre um e outro. Então, em cima daquilo que o Marquito acabou de falar aí, sobre você subdimensionar. Um depósito, é comum você receber projetos para analisar onde existe depósito J2, J3 sendo apresentados, alguma coisa desse tipo? É comum isso acontecer? Ou o pessoal já vai para J4 direto quando apresenta projetos no bombeiro para aprovação? Qual é o... Entendeu? Entendi. Não, é muito comum, né? Até porque são custo, né? Custo das medidas de segurança contra incêndio. O diferencial do Corpo de Bombeiros é que não só analisamos o papel, né? Nós vamos em loco. Então, eventualmente, isso acontece muito quando está no limiar ali, entre J3 com as características de J4, e o projetista tenta nos induzir ao J3, a gente deixa algumas letras garrafais aí para chamar a atenção, para ser verificado em vistoria as características, porque muda bastante. E eu acho que é uma questão importante, um sprinkler que foi feito para proteger um armazém com plásticos, ou um sprinkler que foi feito para proteger um armazém com classe 3, obviamente é um custo mais baixo de classe 3, mas não é extremamente mais baixo. E no momento que você passa a colocar mercadorias mais perigosas lá dentro, esse sprinkler passa a ser inadequado e simplesmente não vai funcionar. Essa é uma ideia que tem que ser... quem está projetando tem que entender que, mesmo que seja aprovado para ser usado um nível mais baixo de sprinkler, ele não deve funcionar se você tiver uma mercadoria que exige mais. Né? Estou recebendo algumas perguntas aqui. O Ivonaldo está perguntando aqui, a determinação do risco é realizada pela carga incêndio ou pelas tabelas ainda, de acordo com a 16981? Quem quiser pegar aí pode dizer para a gente falar sobre essa questão de classificação de mercadoria. Marcelo, deixa eu pegar essa. Ivonaldo, primeiramente é o seguinte, a classificação do sistema de sprinkler, a carga de incêndio é extremamente importante nessa classificação, tá? Mas ela não diz tudo, ela não traz todas as informações. Então, a classificação, ela leva em conta algumas coisas. Uma delas é a carga de incêndio. A outra coisa, Ivonaldo, é a taxa de liberação de calor. Eu tenho alguns produtos que liberam calor muito mais rápido do que outros, tá? Eu tenho produtos, Ivonaldo, que ao molhar, eles encharcam. Por isso que os critérios, por exemplo, quando eu tenho um plástico dentro de caixa de papelão, esse plástico, ele é mais barato eu proteger do que ele fora da caixa de papelão. O produto é o mesmo, só que eu tenho uma caixa de papelão que vai encharcar e vai dificultar a propagação do calor.
Então, a propagação do incêndio. Então, isso é uma coisa muito importante se entender, que as classificações não é só para depósito não, tá, Evanaldo? As classificações também de risco leve, ordinário e extraordinário levam em conta isso. Se você pegar na 10897, quando se fala, por exemplo, em risco extraordinário, ele fala em locais que têm carga de incêndio alta ou locais onde a liberação do calor é muito rápida ou locais onde a água não consegue combater logo de imediato. Então, essa junção das coisas, Ivonaldo, ela leva a uma determinada classificação. A classificação de mercadorias, elas nunca deve se confundir a classificação de mercadoria com a classificação de carga de incêndio que está no decreto do Corpo de Bombeiros. Porque a classificação do decreto, ela se presta a definir o sistema preventivo. Uma vez que o sistema preventivo foi definido, Ronaldo, ao se fazer a proteção por sprinkler, você deve analisar o sistema de sprinkler em si. Para o sistema de sprinkler em si, existem as características, e não é só para sprinkler. Você quer ver uma outra coisa? Se você pegar a NFPA 101, que é o Life Code americano, você vai ver que lá tem 3 classificações de risco: leve, ordinário e extraordinário. Um galpão que tenha plástico estocado em alturas aí de 15 metros de altura, por exemplo, tá? Ou melhor, pneus estocados a 15 metros de altura, se você entrar no Life Code, você vai ver que isso é considerado um risco ordinário. Mas se você entrar na norma de sprinkler, ele é considerado um risco de pneus e alto, tá? Então, o que acontece? Toda norma se presta a classificar os seus iguais dentro daquilo que ela se presta a fazer. Então, nunca misture as normas, nunca faça inferência das normas, porque a lógica pode não ser a mesma. A gente agrupa os iguais dentro de uma determinada característica. Obrigado, João. Eu tenho uma pergunta aqui do Alexandre Silva, eu vou responder rapidinho, que ele está perguntando sobre silo de armazenagem de cavaco ou biomassa. Se você lembrar, Alexandre, no início da live, a gente falou que esse é exatamente o tipo de ocupação que não está coberto pela 16981. Ele está falando que o telhado tem 50 graus de inclinação, mas a gente não tem como proteger isso aqui como de acordo com a 16981. Saindo do telhado um pouquinho, indo para a questão de mercadoria. Eu queria perguntar a todo mundo, todos vocês, eu acho que vocês compartilham da minha ideia de que a coisa mais crítica para a gente definir que sistema de sprinkler vai ser instalado é como classificar corretamente a mercadoria. O que vocês veem como o problema principal? Ou em vistoria, ou ao fazer projeto, ou ter reunião com o cliente, qual é a dificuldade de entendimento nisso aí? Qual é o tipo de coisa que mais dá confusão? Qual é o tipo de coisa que mais pode levar um sistema a perder? Porque se você disser que o sistema é para classe 4 e proteger para aquilo, talvez ele não seja suficiente para proteger um depósito com plástico, ou com plástico exposto, ou com plástico expandido. O que vocês encontram por aí em termos práticos? Qual é o maior tipo de problema que vocês encontram na classificação de mercadoria? Quem quiser pode pegar. Deixa eu começar com essa. Estava até acompanhando o chat também, e acho que tem uma pergunta que a Maíra fez, que é o que eu considero um dos maiores problemas hoje quando a gente começa um projeto de sistema de sprinklers. Quando você não tem ideia de qual vai ser a mercadoria que vai ser armazenada. Isso é muito comum para depósitos logísticos, né? Quando uma empresa começa a construção, com a ideia de alugar aquilo posteriormente, de ter uma cadeia logística ali. E nesse momento, às vezes tanto o cliente, projetista, às vezes quando eu também me envolvo nesses projetos, a gente fica sem informação nenhuma do que pode ser armazenado. Aí, como a gente já estava discutindo no começo, essa norma tem limitações. Então, a gente pode projetar um galpão para o pior risco possível dentro da norma, que seriam plásticos expandidos, numa altura máxima que teria. Só que, em operação, às vezes você chega para fazer uma vistoria, uma visita posterior, se encontra aerosol. Aí já não é uma coisa que está coberta, pelo menos no anexo B da norma não está coberto.
Então, você pode pôr a perder todo um projeto que foi feito. E um outro ponto também é, pelo menos no anexo B, a gente tem uma limitação, falando só de sprinklers de teto, né, sem entrar no caso de sprinklers intraprateleiras. Quando você tem classificação de commodities até plásticos não expandidos, você consegue até 13,7 metros. Só que é muito comum você ter plásticos expandidos, né, caixas com isopor, ou que é usado para ter uma movimentação melhor, né, da mercadoria, não gerar impacto, né, dentro da caixa. E isso já limita um pouco a sua altura para 12 metros. Você já tem uma outra limitação de não saber o que você vai armazenar, e quando chega no momento de comparar sistema de sprinkler com commodity, você cai numa situação que às vezes você pode tornar improtegível, né? Aí eu retorno no comentário, né? Você está colocando a perder todo o investimento no sistema de proteção. Diego, para vocês do bombeiro, esse tipo de problema, isso é um problema ou não? É sim. Eu tinha até separado entre os itens mais comuns de comunicado, tanto de análise quanto de vistoria. Em análise, porque o analista ele precisa do máximo de informações possíveis para conferir se o sistema que foi dimensionado está correto. E essa falta de informação faz o projeto ir e voltar diversas vezes. E quando, enfim, nós conseguimos aprovar esse projeto, por vezes o vistoriador verifica no local que as mercadorias não batem, ou que não foi previsto, eventualmente, o plástico que está em qualquer caixa, em qualquer armazenamento de material, eventualmente também a altura, são, sim, problemas recorrentes. Marcelo, eu posso falar um pouco sobre Claro. a perspectiva de projeto sobre isso aí? Eu acho que é interessante essa discussão, porque a gente viu a perspectiva aí da seguradora, né? Muitas vezes o cliente não tem a informação, e ele chega no momento posterior e encontra o problema. O bombeiro, com essa falta de informação latente disponível nos projetos, né? E muitas vezes sobrecarrega até a vistoria, esse tipo de problema. Sob o ponto de vista de projeto, tá? O que a gente percebe é um equívoco por parte das pessoas que fazem um investimento desse tipo de produto, porque, primeiro, ninguém quer trabalhar com sprinkler de nível intermediário. O sprinkler, quando ele é aceito no telhado e olhe lá. Então, a gente parte de uma premissa que o cliente, ele te olha de olho torto quando você fala que ele tem que em determinadas situações, ele vai ter que precisar trabalhar com sprinklers de nível intermediário. Pegando um gancho no que o Marco falou, que é um ponto extremamente interessante, tá? Por exemplo, plásticos. Você não tem critério para proteção de plásticos somente pelo teto, com tetos acima de 12 metros. Não existe. Então, assim, se eu quero trabalhar com sprinkler somente de teto, e eu tenho plástico exposto, tá? Não fora de caixa de papelão, plástico exposto, seja ele expandido ou não expandido, a altura máxima de teto é 12 metros. Pneu, a mesma coisa, a altura máxima de telhado é 12 metros. Todo CD de supermercado, todos eles hoje em dia vendem pneu, todos eles vendem balde, vendem banheirinha de criança, vendem colchão, tá? Vendem geladeira. Então, são produtos que eu não consigo trabalhar com pé direito, pensando em sprinkler somente de teto, eu não consigo trabalhar com pé direitos acima de 12. Então, não adianta, não existe sprinkler para J4. O sprinkler ele é em função da mercadoria que se tem. Então, num CD, é muito comum eu ter áreas para determinadas mercadorias. Eu tenho áreas que eu posso chegar com o pé direito de 16,80 metros atualmente, que vai ser 90% da área do CD. Eu vou ter uma área que eu vou estocar colchão e sofá, por exemplo, tá? Que é vendida lá no supermercado. Eu vou ter altura máxima de telhado de 12, eu não vou conseguir passar disso. Pneu, a mesma coisa. Eu vou ter que fazer uma área para estocar aerosol, porque hoje em dia muita coisa é em formato de aerosol. E mais, eu tenho líquidos igníferos, principalmente agora com a pandemia, a quantidade de álcool estocada é absurda. Você quer ver outra coisa? Azeite, óleo de soja,
CDs de supermercado costumam ter 1 milhão de litros de óleo de soja lá dentro. O óleo de soja ele tem um ponto de fulgor alto, mas se eu tiver um CD queimando, eu vou ter uma temperatura que vai superar esse ponto de fulgor, que vira gasolina ali dentro para queimar, se eu tiver uma temperatura muito alta. Então, essa situação é importante a pessoa entender que se ela tiver mais de uma mercadoria estocada ali dentro, ela vai ter que pensar em áreas próprias para cada mercadoria. Não existe sprinkler coringa, não existe solução coringa que vai ser a mesma para atender tudo. Muito bom, João. Isso aí está em cima aqui, porque tem uma pergunta do Marcelo Messias aqui, perguntando assim, como podemos classificar um CD de supermercado? Que é aquele negócio, não existe resposta simples para essa pergunta. Né? Existe a classificação. O bombeiro vai chamar isso de J4? Sim. Agora, como é que você vai projetar o sprinkler para isso aí? O que o J4 está dizendo é o seguinte, você precisa colocar sprinkler se tiver mais do que 4.000 metros quadrados não compartimentados. Ponto. A partir daí, como é que você vai projetar o sprinkler? Aí você entra na 16981 e muito disso que o João falou, você vai ter que pensar o que você tem lá dentro. Você quer proteger para o risco máximo e ter liberdade para armazenar qualquer coisa em qualquer lugar? Talvez seja o caso, talvez não seja o caso. Você vai ter... o óleo de soja, eu não me esqueço dos ensaios que eu já vi de óleo de soja em frasco plástico queimando em rack. É um negócio espantoso, o tamanho do incêndio. Então, a resposta aqui para o Marcelo, em cima disso que você falou, é exatamente isso. Não existe uma proteção padrão para um CD de supermercado. O que existe é, vamos analisar o que tem lá dentro e vamos ver como é que a gente consegue, dentro dos seus procedimentos de logística, dentro do seu grau de automação, dentro da sua realidade, como é que se vai colocar um sprinkler lá. Dá para colocar um sprinkler, mas não vai ser igual para qualquer lugar. Alguém discorda disso aí? Ou tem algum comentário a mais? Eu só tenho um a mais, Marcelo, que eu esqueci de falar, que uma coisa que está hoje em dia, a automação, né? Você comentou aí, a automação é algo que está latente nos dias de hoje, né? Principalmente que os CDs viraram lojas, viraram e-commerce. Uma coisa importante quando se trata de automação, primeiro, nem toda automação é tratada como pallet. Então, assim, muito cuidado com isso, porque hoje em dia a gente tem muitas soluções de automações com caixas pequenas e caixas sem tampa. Cuidado que todos os critérios que estão na 16981 prevê a caixa tampada. Tá? Por quê? Porque eu tenho um sistema de sprinkler que está jogando 10 toneladas de água por minuto em cima da área queimada. Se eu tiver caixas com tampas abertas, eu vou estar acrescentando 10 toneladas de carga a cada minuto. Vai ter uma hora que o galpão vai cair como se fosse um dominó. Então, é muito importante as pessoas entenderem que uma caixinha não é igual um pallet. E hoje a FM soltou, há mais ou menos uns 2 anos atrás, um datasheet específico para estocagem automatizada, que é o único critério hoje disponível no mundo para proteção desse tipo de coisa. Um outro ponto também da automação que é extremamente importante, que a solução de picking, ela tem que ser pensada, porque muitas vezes eu tenho uma esteira que eu ponho um aerosol passeando pelo galpão. Quais os limites que eu tenho de volume e de peso que pode estar passeando no galpão numa área que não está devidamente protegida? As normas trazem esses limites. Então, assim, o mundo mudou. O que já era difícil há 2 anos atrás está ficando cada vez mais. E nem tudo tem solução. Existem necessidades hoje de proteções que nós não sabemos como fazer. Então, é importante entender que é um trabalho que tem que ser feito de uma forma bem criteriosa. Você falou nas caixas de caixas abertas, né, que é um grande problema para depósito especialmente na indústria automobilística, indústria metalúrgica, que trabalha muito com esse tipo de caixa. Mas aí eu estou me lembrando aqui de uma série de coisas que tem na norma que são muito importantes e que as pessoas às vezes passam batido. Então, eu queria falar, por exemplo, a questão da prateleira sólida.
que é um negócio que você coloca você tem que penalizar bastante o sistema quando você tem prateleira sólida, e isso muitas vezes a gente vê não sendo feito. A questão do encapsulamento, você pegar as caixas de papelão ou os pallets todos, né, carregados de mercadoria, e revestir ele todo de filme plástico. A questão dos vãos, se você pensa nos racks, você tem aqueles vãos entre os racks, não o corredor, os vãos, e eles são muito importantes na estratégia de controlar o incêndio pelo sprinkler, e muitas vezes esses vãos não são respeitados. Além disso, a caixa aberta que você acabou de falar. Vocês podem comentar um pouco sobre isso, a importância disso e como é que a gente... por que é importante levar em conta essas coisas? Deixa eu começar até usando esse exemplo que você deu, Marcelo, dos vãos, das prateleiras. Apesar que eles entram em situações diferentes na norma, eu acho que são assuntos muito similares que, no básico, eles trazem por onde o calor vai subir para o telhado e por onde a água vai descer. Eles tratam desse mesmo assunto. Quando você tem prateleiras sólidas, sem nenhum espaçamento, a norma até, mesmo no anexo B, coloca situações de 2 metros quadrados a 6 metros quadrados, situações acima de 6 metros quadrados de prateleira, você inevitavelmente cai numa situação de sprinklers interprateleiras. Você não consegue uma proteção efetiva só com sprinkler de teto. E também a questão de vãos transversais, longitudinais. Você tendo, não sei se todos aqui sabem que são vãos transversais longitudinais, mas você olhando um rack de frente, seria aquele espaçamento entre pallets, né? Olhando de frente e olhando o rack pela lateral, também espaçamento entre um pallet encostando no outro. E isso em prateleiras duplas e múltiplas, né? Um risco que eu vejo que tem acontecido bastante, e o ramo logístico tem adotado muito, os racks múltiplos, né? Tipo os drive-ins, tem alguns outros nomes que dão, estou até conversando com o João agora há pouco sobre isso. E esses tipos de rack, se você tem às vezes 6, 7, 8 pallets em sequência, você mata qualquer tipo de vão que possa existir. E nisso você já cai em situações que você cai em sistemas interprateleiras, que muitos clientes não querem adotar. Aí entra nessas discussões. Ô Marco, deixa eu continuar. Eu acho que a conversa está boa e essa é uma coisa, algo que eu gosto muito de falar, né? Quem me conhece sabe disso. O que acontece, pessoal? Todo mundo deseja, o sonho é colocar sprinkler só no teto. Só que vamos entender, o sprinkler só no teto, ele tem alguns desafios. O primeiro deles, ele tem que funcionar rápido. Se ele não funcionar rápido, ele não vai ser efetivo. Segunda coisa, no momento que ele funcionar, ele tem que ser capaz de controlar um incêndio que possa ter sido iniciado na base de um porta-pallet. Então, os vãos, sejam eles transversais, que é o espaço lateral entre um pallet e outro, ou longitudinais, que é o espaço formado entre as bundas dos dois pallets ali num porta-pallet duplo, eles fazem exatamente esse papel. E é interessante, né, Marco, as pessoas entenderem que os critérios de aceitação, por exemplo, de um sistema de sprinkler está vinculado exatamente à expectativa de perda e o que é aceitável ou não. Exato. Então, quando a gente tem, por exemplo, um critério na norma, significa que aquele pallet lá embaixo iniciou um incêndio, ele entrou em ignição, aquela torre, né, porque ela está cercada por vãos transversais e vãos longitudinais. É admissível que se queime um pouco do lado, o dos dois lados e o do fundo. Esse é um critério de aceitação. Então, a partir do momento que eu coloco uma prateleira sólida em qualquer nível do meu porta-pallet, eu vou ter automaticamente o desenvolvimento do incêndio na horizontal. Eu não mais garanto que somente aquela torre de pallet vai queimar, vão queimar outras. Isso se o sistema eventualmente conseguir controlar, porque ele não foi preparado para isso, ele foi preparado para proteger aquela torre. Então, vamos entender, pessoal, porta-pallet não é estante. Porta-pallet é uma estrutura de rack aberta, open frame, como a FM chama, é uma estrutura de rack aberta,
para o desenvolvimento vertical do incêndio. Toda vez que eu tiver qualquer necessidade, e eu não discuto, Marco, a necessidade, porque tem clientes que efetivamente têm a necessidade de colocação de uma prateleira sólida nesses ambientes. Uma vez que eu tenho a prateleira sólida, encare que abaixo daquela prateleira você vai ter que ter um nível de sprinkler. Vamos entender isso, porque a gente sofre menos se esse entendimento for generalizado, tá? João, mas não tem condição de pôr prateleiras? Tem. Você quer colocar prateleiras, por exemplo? Coloca a prateleira exatamente no tamanho que seria o pallet. E o pallet padrão das normas aí é 1,5 m por 1,5 m. Então, se eu tiver uma prateleira de 1,5 m por 1,5 m, tem um vão, tem outra prateleira, não tem problema, desde que meu pallet vai ficar também exatamente em cima dessa prateleira. João, mas tem solução? Tem. Existem no mercado produtos, né, para, por exemplo, se eu preciso de fazer prateleira, eu tenho o Air Deck, que é uma espécie de um aramado que você consegue trabalhar ali, e tem o Push Deck, que é um outro sistema certificado também pela FM, com furos, né, que tem mais de 50% da área vazada. Solução tem. Aquela madeira é que é o nosso problema. Então, assim, vamos pensar nela. E falando um pouco aí dos pushbacks, né, que é um tipo de estocagem muito comum que está aparecendo agora, que, na verdade, é um plano inclinado, onde 2 pallets, um empurra o outro, tá? Ele alimenta por trás, geralmente são 2 pallets. Atenção que, pela primeira parte da 16981, que é a da NFPA, tá? Porta-pallet duplo, ele pode não ter o vão longitudinal se a altura dele for limitada até 7,60 m. Acima de 7,60 m, obrigatoriamente eu tenho que ter o vão longitudinal. João, então não tem jeito de usar o pushback numa situação como essa? Tem, desde que você use freio da carga de cima, para que eu mantenha o vão longitudinal entre as cargas. Outra coisa, os roletes, né? Eles não podem obstruir esses vãos. O limite de obstrução desses vãos é de até 50% se o vão for de até 150 milímetros, tá? Então, se eu trabalhar com vão de 150 milímetros, eu posso ter obstruções de até 50% daquela área. Tem as regrinhas para isso, né? Mas vamos entender, pessoal, não existe exceção. A gente precisa do vão. Se você não consegue pôr o vão, vai ter que ter sprinkler de nível intermediário. Uma coisa que você comentou, João, agora, que eu acho que é importante ressaltar em qualquer momento aqui desse webinar, é que essa norma não é só para o sprinkler, para tubulação e bico que está no teto. Você comentou bem que é o sistema como um todo. É da altura do telhado, do bico, da estrutura, a estrutura de porta-pallet, commodity. Não é uma situação única que a gente vai olhar a tubulação e bico e falar que está ok. Então, várias variáveis, a gente não dá para desconsiderar nenhuma delas. Pegando a carona no que vocês falaram, eu queria uma coisa que eu já vi que sempre dá muita confusão é a questão da nomenclatura que tem na norma. Muita gente trata rack como prateleira, prateleira como estante, estante como... Então, a nomenclatura está bem definida na norma. Estrutura porta-pallet é aquele rack, que é aquela estrutura tridimensional, sem prateleiras, que é usado para você colocar a mercadoria com um rack sobre ela. Você pode colocar prateleiras de compensado, por exemplo, nos vários espaços, e é isso aí que a gente está chamando de prateleira sólida na estrutura porta-pallet. Existem as estantes. As estantes não são a mesma coisa que as estruturas porta-pallets. Na nomenclatura da norma, as estantes elas são estruturas menores, pequenininhas. Imagina a estante de livro, imagina a estante de peças de reposição no almoxarifado. Essas são as estantes que a norma trata. Tá? Então, é importante ter essa nomenclatura na cabeça para não, às vezes, a gente se confunde um pouco. Marcelo, voltando nessa questão Só um minuto para falar da estante, que eu acabei de vistoriar semana passada alguns galpões e eu queria falar para o pessoal entender o que é isso. Pessoal, estante, a norma define que a profundidade máxima dela é de 70, não sei se é 75 ou 76 centímetros. E é permitido que a estante seja dupla, desde que eu tenha uma compartimentação entre um lado e outro dessa estante. Por que existe o limite da profundidade? Porque a estante, eu preciso que o incêndio se desenvolva pela face da estante para que ela consiga atingir rapidamente o bico de sprinkler que está lá no teto. Se a estante é muito profunda,
o incêndio se desenvolve na horizontal, quando o bico abrir, ele já não é mais capaz de controlar. Então, assim, aquilo que o Marcelo acabou de falar, o Marco também falou, não é só analisar bico e tubo, existem critérios, leiam as definições da norma, que elas trazem esses limites de tamanho. Fechou? Só para terminar esse assunto, vamos lembrar que se tiver caixa aberta, caixa sem tampa, em estrutura porta-pallet, por exemplo, isso é um problema que tem que tocar um alerta, tem que levar em conta, ver na norma como trata isso. Se tiver prateleira sólida na estrutura porta-pallet, toca o alerta, pensa, isso aqui tem penalização se eu usar. Se você não consegue manter os vãos entre os racks, o lugar onde eles encontram e fica aquela abertura por onde vai subir o fogo, por onde vai descer a água. É importante você levar em conta o que precisa fazer para isso aí. E o último passo, que aí é o único que eu imagino desse que tem uma diferença significativa entre o anexo B, que é o da FM, e a NFPA, é a questão do encapsulamento com filme plástico. No anexo B, esse encapsulamento já está, vamos dizer assim, já está embutido no critério. Então, você não precisa penalizar porque a mercadoria é encapsulada. Na parte da NFPA, na primeira parte da norma, aí você vai penalizar porque ela é encapsulada. Lembrando que encapsulado é todo fechado. Se você só fecha em volta, mas você deixa o topo aberto, não é considerado encapsulado pela definição da norma. Estão entrando algumas perguntas aqui. Dirago, tem uma pergunta para você sobre o bombeiro. Quem está fazendo é o Guilherme Brockman, nosso amigo lá da DHL, que está sempre presente. Teve no nosso primeiro webinar aqui sobre armazenagem, alguns meses atrás. Ele está perguntando se o Corpo de Bombeiro analisa um projeto de sprinklers de forma integrada, analisando o sistema de sustentação do telhado, posicionamento de racks, corredores, iluminação, para evitar obstruções dos bicos do sistema. Deu para pegar? Sim, entendi, sim. Mas isso é mais um projeto executivo, né? O projeto legal não precisa de todas essas informações, né? Nós precisamos das informações, sim, que vão influenciar, eventualmente, a largura dos corredores, porque vai influenciar no bico que ele vai usar, no bico que ele está propondo, né? Normalmente, obstruções não são incluídas no projeto de bombeiros, né? Que mais ele perguntou, Marcelo? Ele está perguntando pelo que deu a entender do texto aqui dele, é basicamente essa questão das obstruções do sistema, se vocês param para ver isso aí ou não. Não, em análise não, mas são observadas se elas estiverem muito latentes na vistoria. Aí sim. Deixa eu fazer um comentário em cima disso aí, Diago, que eu acho que é importante. A gente tem aqui no Brasil uma mania de jogar muita responsabilidade sobre o trabalho que deveria ser de outros no Corpo de Bombeiros. Eu digo isso o seguinte, a responsabilidade por fazer um projeto que leve em conta as obstruções, que leve em conta as tubulações e os dutos que estão lá no teto, leve em conta todas essas coisas, a estrutura do telhado, isso é responsabilidade do engenheiro, é responsabilidade da equipe que está fazendo o projeto e a instalação do sistema, né? A gente meio que soltar essa responsabilidade, o bombeiro aprovou, então não preciso me preocupar, é um grande erro, porque não faz parte do escopo do bombeiro analisar esse projeto executivo, analisar tal qual. Ele está vendo, de maneira geral, se os sistemas que são exigidos pela legislação, eles estão sendo observados, se eles vão ser instalados, se eles estão sendo previstos para o projeto. No caso dos sprinklers, acho que o bombeiro faz até um trabalho muito bom de identificar, por exemplo, o cara está querendo usar aqui um K80 onde não pode usar, e ele identifica essas coisas. Mas, em geral, o que ele tem que verificar é o seguinte, está prevista a instalação de sprinklers. Acho que essa é a responsabilidade básica. O resto, quanto mais a gente eu estou dizendo os engenheiros que estão propondo os projetos, os proprietários e tudo mais, é que tem que absorver essa responsabilidade de fazer certo. Por exemplo,
de entregar para o projetista os dados todos que são necessários para ele identificar onde estão as obstruções. A maior reclamação que eu ouço de projetista é o seguinte: pô, eu faço, me dão dizendo o seguinte, é um caixote, com tais dimensões, com tal altura. Coloco o sprinkler aí, não sei onde vai passar nada. E talvez daqui a alguns meses esse projeto vai para alguém para ser modificado. Então, é muito importante a gente, cada um, ter a sua responsabilidade, entender até onde vai a sua responsabilidade, para a gente não ficar passando para os outros à toa. Tem uma outra pergunta aqui do Gilberto Diniz Soares Júnior, eu acho. Eu vou ler aqui, olha. A NBR passou a adotar requisitos presentes nas normas da FM Global, seguradora, que são mais restritivas em relação à NFPA. Por exemplo, com a adição da proteção de lanternins, onde antigamente não era exigido pela 10897 para sprinklers ESFR. Essa adoção da FM Global não precisa ser avaliada quanto ao custo que trará para os empreendimentos nacionais? Posso responder, Marcelo? Pode. Bom, vamos por partes, né? Essa questão do lanternin, ela está dentro do critério da FM, tá? Dentro do anexo B da FM. Na parte da NFPA, ela não tem. Mas tem um detalhe interessante, que a maioria das pessoas não sabem, não veem ou não percebem, tá? Se vocês analisarem o que está escrito na NFPA 13 e também na 16981, a lógica de todo o sistema que está previsto na norma é que o teto é fechado, que não tem abertura no teto. Então, todos os ensaios foram feitos com base nesta característica. A FM pegou a régua e virou e falou assim: eu não quero saber se o lanterninho é pequeno, feio, grande ou médio. Não quero saber. Isso aconteceu em 2010. Qualquer lanterninho que tiver no teto do telhado vai ter o sprinkler lá no lanterninho. Ou seja, não é que essa regra ela está se aplicando à NFPA, essa regra está se aplicando aos critérios que são FM, que são os critérios que estão no anexo B. Mas eu chamo a atenção aos projetistas que nem tudo que reluz é ouro. Não é que a NFPA não exige o sprinkler no lanterninho. A NFPA deixa claro que o critério que está lá não é para isso. Não é para esse tipo de abertura. Cabe ao engenheiro projetista definir o que ele vai fazer com essa informação. Então, assim, pessoal, existe uma mística no mercado, e isso é muito importante que se entenda, de que as normas de fazer um projeto FM custa mais caro do que fazer um projeto da NFPA. Isso é um erro, isso é um erro latente, porque o custo, a diferença de custo, ela é praticamente inexistente dos dois, considerando que os dois foram feitos dentro de premissas corretas. O que acontece na maioria dos casos é que se compara um projeto da FM, que é estritamente avaliado por um corpo técnico, que vai analisar até a obstrução que está ali, de um projeto que foi feito, executado com um projeto legal, sem analisar a obstrução, sem analisar abertura de teto. Então, essa percepção é uma percepção interessante. Quando a gente analisa um projeto feito com base na NFPA, e um projeto feito com base na FM sobre as duas perspectivas corretas de todas as análises, eles custam a mesma coisa. Então, fica a dica aí, mas observem isso. A questão do lanternin, a FM, a partir de 2010, baixou uma regra que é geral. Não existe análise, você vai ter que pôr a ABNT, na parte A da norma, né, e a NFPA, elas te falam que o critério que está lá foi feito para teto fechado. E aí? Agora vocês vão saber, vão analisar mais friamente se vão colocar sprinkler no lanterninho ou não. Seja critério FM, seja critério NFPA. Até complementando o que o João falou, vai lá. acho que no final do dia, realmente o que a gente quer é que o sistema funcione. Aí vou batendo na mesma tecla, eu estou até irritando, mas não quer que esse investimento no sistema de sprinklers caia por água abaixo, né? Literalmente. Então, a gente quer que funcione com todas essas considerações. E eventos como esse, situações como essa desse webinar, de mostrar quais são
essas diferenças, limitações e o que cada norma adotou durante sua confecção, do que foi pensado, né? Esse caso que o João falou, perfeitamente, isso que adotou há pouco mais de 10 anos e viu que o calor passava pelo lanternim e a gente não tinha abertura correta dos sistemas de sprinkler onde eles deveriam ser abertos, como o teste que foi realizado num telhado completamente fechado, sem nenhuma abertura. No final do dia, é só a vontade que o sistema funcione da forma correta e proteja o que tem que ser protegido. Eu acho que uma coisa, Marco, também que tem que ser, em cima dessa pergunta do Gilberto aqui, ele está perguntando sobre custo, o que tem que entender é o seguinte, a 16981 ela não obriga ninguém a adotar ou o anexo B ou a parte A, vamos chamar assim. O que ela dá é opções. A escolha sobre como você vai proteger, qualquer das opções que tiver em qualquer parte da norma, você pode usar. Quando a gente escreveu a norma, a gente pensou foi o seguinte: se eu for usar o anexo B, eu tenho que proteger de acordo com o anexo B. Não dá para misturar os dois. Se eu for usar o outro, a outra parte, eu vou usar a outra parte. Né? Agora, em nenhum lugar da norma vai se dizer que você é obrigado a seguir um critério ou outro. Ali é para dar mais flexibilidade, tem esquemas de proteção que estão no anexo B que não existem na parte A, e por isso eles são uma saída para o projetista. Tem outras soluções que são melhores, são até mais baratas. Aí é uma questão de o projetista que for mais experiente com a coisa e tiver mais facilidade de identificar as coisas, ele vai ver o que vale a pena. Então, eu discordo dessa questão do custo aqui, porque não existe nenhuma obrigatoriedade. Esse é o primeiro assunto. O segundo assunto é essa questão das aberturas no teto, que isso é uma coisa que não é só no Brasil que é problema no mundo inteiro. Né? As normas americanas, na verdade, a NFPA 13 e a 20 da FM, elas consideram realmente como um problema as aberturas no teto. Em países frios, e de onde vieram essas normas, como o João falou, o que você imagina é o seguinte: é um prédio fechado sem aberturas. Então, o calor sobe, se acumula no teto, ele aciona o sprinkler abre, controla o incêndio e tocamos em frente e pronto. Aqui no Brasil, você tem prédios que têm ventiladores em todo o prédio. Você tem ventilação natural em todo o prédio. Você tem lanternins. Vai para Manaus, eu me lembro fazendo trabalho em prédios em Manaus com toda a lateral aberta. Né? Esses prédios necessitam ser pensados diferente. Não adianta a gente querer... O João falou muito bem isso aí. Sprinkler é receita de bolo até um certo ponto, mas se você não tiver o seu tempero para fazer a coisa certa, você vai fazer bolo ruim também. Então, por exemplo, você estava me falando outro dia, quando você tem essas aberturas de ventilação natural no teto, o sistema vocês pedem para colocar um bico debaixo de cada abertura. Não é isso? É uma solução que se dá para resolver essa questão, que não está prevista na norma original. Aí você vai falar assim, pô, mas não está prevista por quê? Porque onde essa norma foi gerada não é um problema tão grande quanto para a gente. E a gente aqui no Brasil, e os países tropicais, e os países que nunca gastaram dinheiro suficiente para testar, então a gente não sabe. Né? Então, na dúvida, coloca a cada 1,2 metros o lanternim, coloca um embaixo de cada abertura, que é uma maneira de você tentar resolver esse assunto até o dia que isso tenha sido testado bastante e a gente saiba como tratar isso, talvez, de uma outra maneira. Gente, nosso tempo está chegando ao fim rapidamente, a gente começa a falar e não para. A gente tinha pedido para algumas pessoas fazerem perguntas algumas semanas atrás, e teve um pessoal ponta firme que mandou suas perguntas. Eu queria prestigiar esse pessoal. Vou fazer uma pergunta aqui do Roberto Akira. Pergunta para o Rago. E tem a ver com a questão de hidrantes e sprinklers. Né?
é uma questão que eu acho que na origem das primeiras normas NBR de sprinklers, a questão do hidrante foi mal incorporada na norma, e existe uma diferença grande entre como a gente trata e como a gente trata no Brasil e como essas normas pensaram originalmente o uso de hidrantes, né? Então, vocês vão ver, tanto na 10897 quanto na 16981, sempre existe uma demanda de sprinkler e junto demanda de hidrantes, na mesma tabela sempre. Às vezes 500 galões, ou 1.000 galões, ou 250 galões por minuto, são as demandas que existem. Aqui a gente trata como muitas vezes como coisas separadas, o sprinkler e o sistema de hidrante, e não respeita essa demanda de hidrante que existe na norma, na 16981 ou na 10897. Como é que a pergunta que ele faz é o seguinte: conforme descrito nos itens tais e tais da 16981, os cálculos hidráulicos dos sprinklers devem considerar a demanda de hidrantes, mesmo que os sistemas sejam independentes. Qual é a razão de se exigir um adicional de reserva de água e vazão da bomba para atendimento do sistema de hidrante se os sistemas estão independentes? Diago, você quer pegar essa aí? João, eu sei que vai querer também. O Marcos, se quiser também, fica à vontade. Marcelo, bom, eu entendo que a razão de você exigir o volume de reservatório de incêndio para o sprinkler e mais um volume adicional, nem é adicional, né? Um volume específico para o sistema de hidrantes, é porque nós, inclusive esse reservatório de hidrantes pode até ser único, né? Esse reservatório de incêndio pode até ser único, desde que tenha o volume dos dois sistemas. O sistema de chuveiro automático, ele não é para extinção do incêndio, né? Ele controla, ele suprime, e aí vem alguém, um brigadista, um bombeiro, com um hidrante e extingue, e apaga, né? Então, assim, nós temos que prever que os dois sistemas, eles podem funcionar juntos. Eu entendo que seja isso, né? Marcelo e Rago, deixa eu fazer uma complementação, e é isso mesmo, Rago, é exatamente isso que você comentou. A ideia da norma é que essa disponibilidade de água para se operar junto com o sistema de sprinkler é uma disponibilidade de água para que um brigadista consiga ali extinguir o incêndio. Imagina um incêndio ocorrendo na base de um porta-pallet. Como a água escorre pelos vãos e pela frente desse pallet, ela pode não necessariamente extinguir o fogo como um todo. E eu posso sim ter uma equipe de brigada ali para fazer uma primeira resposta, né, para combater. E é interessante entender, pessoal, que essas vazões é duas coisas. Primeiro, que é uma vazão relativamente baixa, tá? Que é necessária para ser calculada junto com o sistema de sprinkler. E segunda coisa, ela não existe requisito de pressão, existe apenas a necessidade de disponibilidade de água. Por que ocorre isso? Porque, geralmente, a necessidade de pressão do sistema de sprinkler é inferior à necessidade de pressão do sistema de hidrantes. Um bico de sprinkler, muitas vezes, claro que bicos de estocagem, isso muitas vezes não ocorre, mas numa instalação convencional, numa instalação de escritório, numa instalação de uma indústria, é muito comum a demanda de pressão dos sistemas de sprinkler serem menores do que a demanda do sistema de hidrantes. Se eu começar a exigir que o meu sistema opere junto, sprinkler e hidrante, com uma pressão mínima que eu precisaria para um combate profissional de hidrante, provavelmente eu ia superdimensionar todo o meu sistema de sprinkler, toda a cadeia, porque é escoamento por orifício, o orifício está aberto. Então, esse é o motivo que nas normas, primeiro, a vazão é geralmente pequena. Por quê? É para aquele brigadista que está ali fazendo o primeiro combate, tá?
Segundo, não há necessidade de equilíbrio hidráulico, há apenas a disponibilidade de água no cálculo para que esse brigadista, na condição de pressão que estiver ali com o sistema em equilíbrio, com os bicos em operação, ele consiga fazer o combate. Agora, é importante ressaltar que é necessário fazer 2 cálculos. O primeiro, o cálculo do sistema de sprinkler com essa disponibilidade de água para um primeiro combate, para as equipes que estão ali de prontidão. E é necessário um segundo cálculo, que é o cálculo do hidrante profissional, que é o cálculo que está na IT 22 do Corpo de Bombeiros, e é o cálculo que está lá na NFPA 14, que é o cálculo que eu defino quantos hidrantes vão estar em operação e qual é a pressão mínima. Por que isso? Porque no momento seguinte à operação do sistema de sprinkler, alguém vai ligar para o Corpo de Bombeiros e o Corpo de Bombeiros vai efetivamente chegar nessa edificação. Logicamente, no início, ele vai fazer o combate junto com a brigada que está ali. Mas, no momento seguinte, ele vai desligar o sistema de sprinkler para priorizar a fonte de água que ele tem para o combate. E essa priorização é que entra o segundo cálculo. Eu preciso de ter um sistema de hidrantes profissional para combate. Um exemplo interessante disso, a NFPA 14, por exemplo, num galpão como esse, tá? Ele vai dar uma vazão de hidrante, por exemplo, de 1.000 galões, tá? Para uma pressão mínima de operação aí, eu não lembro se era 100 PSI que teria que ter na válvula, tá? Do hidrante, que é uma pressão muito alta, tá? Então, o que acontece? E uma vazão também muito alta. Vocês não vão encontrar 1.000 galões em nenhuma tabela de sprinkler. Então, esses valores que estão aí é para o primeiro combate. E o segundo combate, veja a norma do Corpo de Bombeiros, ou se você quiser fazer um projeto americano, siga a norma da NFPA 14. Beleza? Muito bem. O Renato Alemandi, ele perguntou várias coisas aqui, a gente acho que já respondeu em todas elas. Rapidinho, Renato, você pergunta quais restrições ao uso de ampola Quick Response. Na verdade, não existe, da 1698 não faz nenhuma restrição. Todos os bicos SFR, vários bicos de outros bicos que estão na norma são de resposta rápida, né? Existe muito problema de nomenclatura e às vezes a gente confunde as coisas, mas um SFR é um bico de resposta rápida e vários outros são também. No anexo B, você vai ver nas tabelas que elas falam em resposta rápida ou não, e sempre tem opção para os dois, ou seja, restrição não tem. Mas você pergunta aqui, na última pergunta, em caso de sprinklers entre racks, se pode colocar VGA para a rede do teto e só para sprinklers dentro dos racks? É uma pergunta que várias vezes fazem. Na verdade, onde é que você conecta os intraprateleiras, os in-racks, no sistema de sprinkler? Você pode puxar ele direto de uma subgeral? Você tem que puxar ele antes da VGA? Como é que você faz a ligação? Como é que a norma recomenda isso aí? Quem quiser pegar, fica à vontade. Posso pedir, chamar essa aí, Marcelo? Manda Vamos lá. bala. Pessoal, uma coisa interessante, a 10897 ela vai ser revista, tá? A 10897 ela tem critérios de instalação, mas nem todos os critérios de instalação que existem hoje na NFPA 13 estão lá. Então, ela está em processo de revisão também. Existe uma equipe já formada para fazer isso, e esse é um dos itens que vão entrar na revisão da 10897, que eu não sei quando vai sair. Então, o que acontece? Uma perspectiva interessante, quando a gente fala de cobertura por VGA, a gente está falando de área de projeção. Então, eu posso ter uma mesma VGA cobrindo o teto e o rack. Sim, a mesma VGA pode cobrir o teto e o rack. Porém, a NFPA 13, ela define que quando você fizer isso, lá no capítulo de instalação de in-rack, ela pede para que a derivação ocorra na riser, que é o tubo vertical que está subindo. Então, você coloca um T e você põe 2 chaves de fluxo, tá? Uma para pegar o telhado e outra chave de fluxo para pegar o rack, e coloca-se 2 válvulas de bloqueio. Então, ou seja, a gente faz uma derivação logo acima da VGA, onde
um pedaço vai alimentar o sprinkler do teto, outro pedaço vai alimentar o rack, e os dois têm chaves de fluxos independentes para definir que área que abriu. Lembrando que a área é a projeção do piso, tá? Então, não necessariamente faz-se necessário criar duas VGs, uma para o rack e uma para o teto, desde que eles estejam cobrindo a mesma área. E tem um detalhe interessante, Marcelo, a NFPA 13, a partir de 2019, ela colocou uma observação na tabela dela. Muitas vezes eu tenho uma projeção de teto, mas o rack ele excede aquela área do teto. E aí? Eu tenho um rack que nasceu dentro daquela área do teto, mas ele é maior do que a área de teto. E eu vou interromper para eu ter que fazer outra derivação? Ela fala que não. Nessa situação, você pode manter, desde que essa área adicional desse rack ainda esteja dentro dos limites de área prevista na norma. Isso entrou na versão 2019, isso não existia antes. É só uma curiosidade. Gente, são 5h30, se a gente ficar aqui, a gente vai até as 9 da noite. O João perde o avião dele, todo mundo perde o jantar. Eu gostaria de começar a fechar o webinar e gostaria de pedir para vocês uma contribuição. Todo mundo, todos os três, têm muita experiência em analisar projeto, em revisar projeto, fazer vistoria, fazer visita cliente, ver instalação, aceitar instalação, analisar instalações que estão certas ou erradas. Eu queria que vocês tentassem deixar para o pessoal que está assistindo, cada um de vocês, 3 coisas que você fala, olha, coisa que eu sempre vejo que está errada, que o pessoal precisa prestar atenção, é isso. Pode ser no projeto, pode ser na inspeção de campo, mas coisas que você acham que pô, chega, vamos parar de fazer essas besteiras e vamos partir para novas besteiras. Quem quiser pegar aí, pode começar. Começar com as minhas aqui. Acho que uma que a gente abordou muito aqui durante nossa conversa, que é essa atenção aos pequenos detalhes da norma, prateleiras sólidas, caixas abertas, vãos longitudinais, esses pequenos detalhes da norma que te fazem mudar completamente a característica do sistema de proteção. Então, eu acho que, principalmente, prateleiras sólidas e caixas abertas, esse é um que eu vejo de projetos uma alteração muito grande. Então, muita atenção com isso. Um outro também, a gente comentou durante o webinar, que é conseguir definir bem qual que é a sua commodity, qual que é o seu material. Isso inicia muito em projeto, você conseguir uma definição com o seu cliente, no nosso caso, do segurador com o segurado, qual vai ser a commodity que vai ser armazenada. Isso é uma variável básica para definir. E um outro, acho que esse é mais para instalação, seriam de obstruções. A gente não falou muito de obstruções hoje, né? Mas obstruções que não estão planejadas nos projetos. Então, você não casou um projeto algum projeto de tubulação, ou um projeto de canaletas de cabos com um projeto de sprinkler, e isso gera obstrução. E qualquer obstrução no padrão de descarga do sistema de sprinklers tem que ser analisado e é um possível causa de problemas. Então, acho que esse é um problema que sempre acontece. Você falou bem, Marcelo, um problema que podia deixar no passado e buscar problemas novos. Esse é um que a gente tem que prestar sempre muita atenção. Alguém tem mais alguma sugestão? Encerrando aqui minha parte também, Marcelo, a dica que eu dou aí para quem é cliente, para quem vai usar, tá, a instalação de sprinkler, consulte o seu projetista, consulte o seu consultor antes de definir como você vai estocar, tá? Não é papel do consultor inviabilizar a sua necessidade, mas ele com certeza vai te dar dicas valiosas para que a sua instalação te mantenha protegido. É muito comum a gente encontrar instalações muito bem feitas, projetadas, e quando a pessoa vai usar, ela não respeita as condições originalmente pensadas. Isso sob o ponto de vista do cliente.
Sob o ponto de vista dos projetistas que estão nos assistindo aí, eu chamo a atenção para o que o Marco falou. Classificação de mercadorias, pessoal. Lembre-se, não existe sprinkler coringa. É muito comum numa área de estocagem a gente ter vários critérios distintos para várias áreas, vários bicos de sprinklers diferentes. Tem projetos que chegam a ter 10, 12 bicos de sprinklers diferentes. Então, assim, acredite nisso, saiba que você precisa segregar e você vai ter que convencer o seu cliente da importância disso. E para os instaladores, saiba que dificilmente o projetista ele vai conseguir retratar em projeto todas as necessidades, tá? Que vão existir em campo. É muito importante você, instalador, entender regras básicas de obstrução. Regras simples de obstrução, porque você, pelo menos, vai chamar a sua atenção, você vai pegar o telefone, vai mandar um WhatsApp com uma foto daquilo ali e perguntar se aquilo está certo ou se aquilo está errado. Você é a pessoa que está em campo, que consegue filtrar isso, e você, com certeza, vai acertar em 99% dos casos. Aquele 1%, nem nós projetistas acertamos, entendeu? Então, não se preocupe. Era isso. Obrigado, João. Djago, tem alguma coisa? Tenho sim, Marcelo. Finalizando aqui também, eu separei alguns itens rápidos aqui para ajudar os projetistas, os instaladores e os meus analistas aqui, que o Corpo de Bombeiros, nós não estamos aqui para dificultar, né? Nós estamos aqui para aprovar projetos seguros. Então, nós não temos meta de reprovação nem de aprovação. Os projetos que entrarem de acordo com a norma, com o que nós, né, precisamos que tenham nos projetos, vão ser aprovados. Então, assim, nós temos muitos problemas com projetos com falta de informações, né? O projeto, principalmente Sprinkler em Depósito, é um projeto complexo, né? Tanto para quem executa, quanto para quem projeta e para quem analisa. Então, nós precisamos saber as tabelas utilizadas no dimensionamento, classes de mercadoria, forma de armazenamento, altura de armazenamento, altura de pé direito. Parece básico, mas os projetos não vêm com essas informações. E quando não vêm com essas informações, nós não conseguimos aprovar. Algo que é recorrente também é a falta de cálculo hidráulico, né? Então, nós precisamos conferir o cálculo hidráulico do sistema de sprinkler. Depois, logo após a revisão da IT 25, agora em 2019, houve a inclusão desse item para aplicação específica. Só que nós solicitamos o encaminhamento do catálogo. Então, nós precisamos saber, através do catálogo, quais são as características que precisa ter armazenagem para que esse chuveiro esteja de acordo, né? Então, são 3 pontos aí que vão nos ajudar muito a aprovar o projeto dos senhores. Na vistoria, o que é muito comum em vistoria é a altura de empilhamento superior ao previsto em projeto. Isso é muito comum. Também é comum o diâmetro da tubulação do sistema de chuveiros automáticos não estar de acordo com o diâmetro apresentado em projeto. E os chuveiros, que quando são previstos no projeto, é um tipo de chuveiro e na instalação eles utilizam outros tipos de chuveiros. Eram mais ou menos essas dicas aí que, de repente, podem ajudar a aumentar o nosso índice de aprovação aqui na análise. Obrigado. Olha, só para terminar aqui, eu acho que são boas dicas para todo mundo. Isso que você me falou agora. Agora, Diego, eu confesso aqui que eu fiquei meio chocado, porque se o cara errou na altura, se o cara errou no diâmetro e pôs outro chuveiro, joga fora e faz de novo, porque não tem o que salvar daí, né? Aí é complicado. Exatamente. Então, pessoal, essas coisas são recorrentes. Eu já trabalhei fazendo revisão de projeto muitos anos lá para trás,
E o que vocês estão falando aqui são coisas que eu me lembro, falta de informação sobre obstrução, erro erro de classificação de mercadoria, continua sendo o mesmo tipo de coisa que continua sendo feito. Eu vou até sugerir aqui, já que a gente tem gente da FM aqui, a gente tem gente do Bombeiro, a gente tem gente da BSPK, que é o João, que é vice-presidente da BSPK, talvez fosse o caso da associação pensar num manualzinho ou numa cartilha, alguma coisa do tipo. Eu sei que a FM já tem isso aí de alguma maneira preparado. O que você precisa para ter um projeto, para permitir uma revisão de projeto bem feita? Que informações você precisa colocar, que tipo de coisa? Talvez fosse uma ideia para a gente tirar daqui para distribuir aí gratuitamente para todo mundo, quem mexe com o projeto, para talvez resolver ou pelo menos melhorar essa questão de informações. Pessoal, tem aqui uma lista de perguntas ainda, não vai dar para falar. A gente poderia falar sobre toda a questão de corredores, certificação de bico, classificação de outras mercadorias, riscos especiais, dá para falar um monte de coisa, mas a gente não tem tempo e realmente já estouramos o nosso tempo aqui. Eu queria agradecer a vocês, realmente muito obrigado. Não é sempre que a gente consegue ter gente com esse nível de experiência para falar sobre um assunto por esse tempo. Nessa celebração dos 10 anos, esse é o terceiro webinar que a gente está fazendo. Eu acho que a gente está conseguindo entregar fazer o pessoal que trabalha com Sprinkler refletir um pouquinho sobre essas coisas, sobre proteção de depósitos, sobre proteção de indústria, como nós falamos da última vez. Eu abro para vocês, quem quisesse falar alguma coisa para a gente terminar, e depois, hora de tocar e João pegar o avião dele e cada um ir para sua casa. Se alguém quiser fazer um fechamento pessoal, fica à vontade. Marcelo, na verdade, é agradecer, né? Agradecer esse espaço e tudo. Eu gosto muito quem me conhece sabe que eu gosto muito de fazer isso aqui. Gosto muito de falar, gosto muito de ensinar. Eu tenho passado por alguns desafios aí nos últimos tempos, algumas pessoas sabem tudo, desafios profissionais, né? Tenho trabalhado muito, mas estou disponível. Essa questão, por exemplo, dessa cartilha, né, para projetistas e tudo, estou aceitando sugestões, tá, Marcelo? E mão de obra, se você tiver aí disponível e tudo, estou aceitando aí para a gente fazer juntos, entendeu? Porque realmente é útil. E assim, pessoal, agradecer mesmo o espaço e pensem o seguinte: vocês têm uma norma de excelência, uma das normas mais completas do mundo sobre proteção por chuveiros automáticos. Nem todos os critérios disponíveis no mundo hoje estão previstos nessa norma, e nunca vai ter, mas a gente tem que olhar essa norma como copo cheio, ele não está vazio, porque ela tem muita coisa. Então, o mercado brasileiro tem hoje critérios de projeto de primeiro mundo para a proteção de depósitos, tá? E convido todos que estão assistindo esse webinar a participar também das comissões da BNT, né? Participar desses fóruns de discussão disso, porque a gente precisa de mão de obra para a gente ter mais normas como essa para ajudar a proteção contra incêndio no Brasil. Obrigado, João. Marco, quer só para terminar? Sim, só para fechar, Marcelo. Novamente agradeço a oportunidade. É um assunto que eu gosto de conversar bastante. É muito bom ficar tocando nesses temas. E vou reforçar a mensagem que o João passou, né? Sei que as perguntas sempre chegam em situações de exceção, em situações que geram discussão ou uma análise extra. A gente tem que realmente pensar no copo cheio, que essa norma cobre muitas situações. É uma norma realmente excelente. A gente está na vanguarda aqui, tendo uma qualidade de norma como essa. Então, pensar copo cheio, que é um trabalho excelente que foi feito e
que a gente tem condições de melhorar muito o aspecto dos sistemas de sprinklers no Brasil. E agora, antes de você terminar, inclui aí na sua fala, existe possibilidade da gente incorporar essa norma numa IT, por exemplo? Você não podia sair sem encostar na parede, né? Bom, a IT23, ela já faz isso com a 10897. A IT24, não. Nós não tivemos ainda tempo de conversar junto ao comando do Corpo de Bombeiros para verificar como vai ser feito com a NBR 16981. Então, eu não tenho essa resposta de pronto, infelizmente, mas sim, vamos estudar. Nós não queremos burocratizar nada, né? O Corpo de Bombeiros, e eu estava lá, eu participei dessa norma, né? Foi uma norma extensa, demorada, feita, refeita, sabemos da qualidade, né? Mas no momento não posso dar essa resposta, Marcelo. Mas eu agradeço o convite, né? Quero dizer que o Corpo de Bombeiros está à disposição para poder ajudar e tirar as dúvidas no que a gente puder. Nós não somos dificultadores de forma alguma, nós só queremos edificações seguras, né? Como acho que todos que estão nos ouvindo aqui. E é muito interessante participar desse webinar, né? 10 anos do Instituto Sprinkler Brasil. Eu lembro, há 10 anos atrás, questionando vocês sobre a falta de doutrina em português, né? Que era difícil você conseguir estudar alguma coisa de Sprinkler que não fosse em inglês. E hoje nós temos muitas normas, muitas doutrinas em português. E isso graças ao que vocês fizeram nesses 10 anos aí. Então, parabéns, muito obrigado, agradeço a companhia aí do João e do Marco. Estamos à disposição. Beleza, pessoal, eu agradeço a todo mundo que assistiu agora até o fim. Perguntas que não foram respondidas, a gente vai tentar responder e vai mandar para vocês. Dúvidas, pode entrar em contato com o ISB. Nosso site é o sprinklerbrasil.org.br. Entra lá, se tiver alguma pergunta, pode usar o nosso sisteminha de dúvidas lá, a gente vai responder para vocês. Muito obrigado, nos vemos na próxima oportunidade, então. Um abraço para todo mundo. Obrigado. Tchau, tchau.